Boa noite. Vou chamar aqui Gerlane que já entrou. Latino. Oi, amor. Francisco Latino. Sabrina Xavier. Ei, Boa Gerlane. Boa noite, noite. professor Luan. Boa noite. A gente pode se chamar Boa noite a todos. normalmente. Desculpa o A barulho de galera tá moto entrando aí. aqui. A galera tá entrando ainda. Vamos dar uma tolerância Boa de noite. 5 minutos. É verdade. Vamos esperar, vamos aguardar, tão ansiosos por essa live. Uhum. E tá ansioso por essa aula em dupla, que a gente Verdade. nunca, nunca tinha pensado em fazer. Ah, Françoele. Françoele Moura, Oi, filha. Fran! Oi, Fran! Ai, Alô, obrigada, Alana. dizendo que você está linda. Belinha! Oi, Isabelle! Ju! Oi, Oi, Ju! Gabriel! Meu Deus! Ai, Isabelle, perfeito é você. Beijo, meu amor. Daniel, Ô, é Daniel. Daniel! Daniel entrou. Ô, Zemily, a gente mora na mesma rua e quase não se vê. História A infinda, história. colega de Instagram. A gente fez aqui um grupo dos históricos do Instagram e tem um monte de contas de Instagram que divulga meme, essas coisas aí tem uma galera. Que legal, que legal. Eu não sou muito dos memes, mas, né? Saudades, Nem Fran. sou muito da. Oi, A saudade, Fran Fran. Ah, saudade, Gabriel. Estive no Juca hoje. já tem 13 pessoas. Que Assim, bom. hoje, feriadão, né, Gelana? A gente tá em feriadão. Dia do Verdade. Trabalhador. Lembrando, não é o dia do trabalho, é o dia do Não é o dia do trabalhador. trabalho. É o dia do trabalhador. Tem muito que dizer, dia do trabalho, tem que agradecer pelo trabalho. Não, é o dia do trabalhador. Aí tem É o uma dia do. origem para isso, né? O site Euronews, eu acabei de ler algumas matérias, e o site Euronews publicou uma sobre a origem do Dia do Trabalho. E o 1º de maio é o Dia do Trabalhador, data que tem origem a primeira manifestação de 500 mil trabalhadores nas ruas de Chicago, lá nos Estados Unidos, em uma greve geral, em 1886. 3 anos depois, em 1891, o Congresso Operário Nacional, Internacional, né, convocou na França uma, uma manifestação anual em homenagem às lutas sindicais de Chicago. A primeira acabou com 10 mortos, em consequência da intervenção policial. Já que naquela época, as manifestações da classe trabalhadora eram punidas com repressão policial. Com Foram fatos repressão históricos que policial, acabaram. né? Então, muita gente É, morreu para que hoje a gente estivesse aqui no Dia do Trabalhador, por mais que queira. Outras versões históricas, mas é Dia do uhum, Trabalhador, é um dia de lutas, né? É um dia é. onde se Então, celebra a luta dos trabalhadores. Alcineide Nascimento está presente na live. Vamos lá. Obrigada. Foram fatos históricos que transformaram. Irmão! Olha a minha irmã! É Oi, tua irmã, irmão! é? Prazer. Delícias do B, a minha irmã! Saudades do meu sobrinho. Tia Vé! Então, esse dia marca, essa manifestação com repressão policial, ela marca o Dia do Trabalhador, certo? Claro que o 1º de maio, o mais extraordinário realizado até hoje em Portugal, a gente tem destaque, né, Portugal, porque ele se mistura com aquela revolta dos cravos, né, a Revolução dos Cravos, lá, né? Ficaram como marca de leve da história o do operariado português, as revoltas dos assalariados agrícolas, Campos do Alentejo, com o grande impulso do 1º de maio de 62. E mais de 200 mil pessoas foram às ruas nesse período. Enfim, já podemos iniciar o nosso tema. Foi só uma alusão à data de hoje, mas o tema mesmo que a gente vai discutir Verdade. hoje é a depressão da segunda geração do romantismo e o mundo atual. Olha que é um tema atual, né, Janine? É um É, mundo. assim, eu tive que buscar uns livros lá na minha Uhum, estante, né? Aqueles que estavam guardados há muito tempo. E aí eu estava vendo que é muito o que eles passavam ali naquela época, na segunda geração do romantismo, é muito próximo do que a gente está vivendo hoje, né? É muito essa ansiedade, esse furor, essa uhum. série de mudanças, né, que nós estamos passando. Todo dia é uma mudança diferente, todo dia. Hoje, Adiel, sou meu colega de trabalho. Você para sua família. E eles não sabiam como lidar com essas mudanças e acabou gerando essa
né, trouxe essa geração assim cheia de melancolia, cheia de tristeza, com toda essa dor tão latente, não está muito distante de nós, né? Os nossos Travou. adolescentes, os nossos alunos Tua são internet deu uma assim, em travada. maioria. Dá uma São mais... repetida aí que tua internet. Não, Repita minha o que você internet disse, que sua internet deu uma travada. Ah. não. Ó, de acordo com a OMS, eu estou pegando dados do Ministério da Saúde, a depressão é um problema médico grave e altamente prevalente na população em geral. Então, todo mundo pode ter depressão. De acordo com o estudo epidemiológico, a prevalência de depressão ao longo da vida no Brasil está em torno de 15,5%. Então, vocês têm 15,5% de chances de ter depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a prevalência dessa depressão na rede de atenção primária da saúde é de 10,4%. De acordo com a OMS, a depressão situa-se no quarto lugar entre as principais doenças causas de ônus, ou seja, respondendo a 4,4% das doenças durante a vida que a gente pode ter. Marcela! Oi, Marcela! Ocupa o primeiro lugar. Se a gente for considerar o tempo vivido e a incapacitação ao longo da vida. Então, é uma doença que então, qualquer pessoa pode ter. Qualquer pessoa pode ter. E quando eu tive uns probleminhas de saúde, que eu não vou ficar falando sobre isso agora aqui também, mas eu também fui fazer umas pesquisas na OMS para entender. E aí a OMS, ela fez uma projeção que em 2050, pelo menos metade da população mundial vai estar sofrendo de algum transtorno desse tipo, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Então, eu sempre digo isso para as pessoas. Se tiver 10 pessoas, eu digo, olha, daqui 5 pelo menos. Cabe aí vocês ficar com a de vocês. O interessante é que ele fala que é muito comum a incidência depressiva, né, em pessoas a partir da terceira década de vida, a partir dos 30 anos. Mas pode começar em qualquer idade. É aquela famosa crise dos 30, né? A famosa crise dos 30 que eu tive e que, se a gente for ver, né, se a gente for fazer uma alusão, a gente vai ver que, como eles eram muito cobrados, principalmente os homens ali naquela sociedade da segunda geração do romantismo, nós também somos muito cobrados hoje, né? Aos 30 anos você tem que ter família, tem que ter marido, tem que ter filho ou esposa, tem que ter R$1 milhão, tem que estar bem, tem que ter viajado, ter feito viagens internacionais, tem que ter ido pelo menos uma vez na Disney. E aí, quando você chega com 30 anos que você não tem nada disso, você vê, olha, não fui para Disney, eu não tenho R$1 milhão, eu não tenho um filho, eu não tenho uma família constituída. Aí você se frustra, porque a sociedade te joga uma carga muito grande, você não consegue lidar bem com essa carga, você se frustra e entra em depressão. E aí a gente vai ver como a segunda geração do romantismo também teve essa carga social muito forte e que por isso eles eram tão depressivos. Né? Lana disse aí, depressão não é frescura. Sou da área de saúde e por isso mesmo falo que a atenção a essa doença deveria ser maior, inclusive no SUS. Com a gente certeza, concorda pessoas... plenamente com esse tipo de colocação. Todo mundo tem um dia triste, todo mundo tem um dia ruim. Ok, isso é normal na humanidade. O problema é quando os dias ruins se estendem, passam a ser meses ruins, passam a ser anos ruins, e você não consegue sair daquela situação, então você precisa, né? Você precisa de ajuda profissional, as pessoas precisam entender isso, que a depressão não é uma doença do século XXI. Juan e o Nivaldo, entraram agora. Juan, Rasconcelos e o Nivaldo. Semana no Juca, lá perto de casa, né? Eita, né? E do que a gente está tratando aqui? É um assunto de literatura, mas que tem muito de história e tem muito da nossa vida, da vida real. A segunda geração do romantismo, ela é chamada de ultra-romântica. Eles amavam para além da conta. Amavam tanto que morriam por conta disso. Amavam tanto que ficavam tristes e doentes por conta disso. E essa tristeza, enfiar o pé na cachaça, isso tudo eles passavam para a literatura. Eles são inspirados no Lord Byron, certo? Falar? Que se a gente for fazer uma analogia hoje, é mais ou menos o que os sertanejos fazem, né? É enfiar o pé na cachaça, eu vou beber até morrer, vou virar. Então, assim, a gente tem aí talvez uma terceira geração romântica, vamos dizer assim, né? Uma nova geração da sofrência.
A geração da sofrência, que isso pode até ser. O sistema socio-metabólico que vivemos nos exige uniformidade e conformidade. Todos que não se adequam são punidos e rotulados de fracassados. Vamos nos manter firmes e aceitar que somos diversos, vários, né? Verdade. É isso mesmo. Verdade. A gente Não, precisa verdade, né? aceitar essa diversidade. Quando a gente aceita a diversidade, né, a gente consegue viver melhor. Quando a gente se aceita, que a gente aceita a nossa diferença, a gente aceita o nosso caminho, a gente consegue viver melhor, com menos ansiedade. Mas vamos adentrar no tema. Eu estou muito Fortemente ansiosa, influenciada. desculpa. Não, fortemente influenciada por europeus. Minha internet deu galho aqui agora há pouco. Fortemente influenciada por europeus, como Goethe, Os Sofrimentos de Jovem Werther, né, do Goethe. Eu lembro que eu li esse livro com 14 anos e fiquei assim chocado com eu fiquei assim chocado com o final, né? Eu não vou dar o spoiler, né? Sei que é um livro velho, mas você fica chocado. Ele vai criando todo um ambiente durante o livro que leva o cara a fazer o que ele faz, mas você não acredita que ele vai fazer, ele faz. E aí essa geração ela é marcada por obras com um tom pessimista, com um tom depressivo e justamente o exagero sentimental e algumas beirando o macabro. E também com certo delírio. Eles exploram esse mundo onírico, esse mundo dos sonhos, esse mundo de sonhos, né? Eles exploram isso. No segundo bloco, tu ia falar das mudanças sociais, né? Causadas por ele, né? Políticas. Porque, assim, se a gente for fazer uma análise histórica daquela sociedade, né, a gente vai ver que no final do século XVIII e ali século XIX, nós tivemos as revoluções industriais. Então, a gente tinha homens que viviam no campo, que produziam artesanalmente os seus bens materiais, que eram responsáveis por todo o processo de produção. Então, a gente tinha uma vida mais calma, uma vida muito calma, uma vida onde não se esperava muito, né, onde não se tinha muito também. E aí, com as revoluções industriais, a gente tem essa mudança rápida, essa mudança repentina no modo de produção. Essas mudanças, elas refletem na sociedade, não é verdade? E refletem no homem, nas emoções do homem, na forma como esse homem vai se comportar nessa sociedade. Então, assim, essa segunda geração do romantismo, ela é aquela geração que vem assim, sabe? Levou a machadada na cabeça mesmo, para entender o quanto as mudanças econômicas, políticas, sociais, e é justamente nesse contexto também que nasce a sociologia, que é uma ciência só para estudar o ser social, né? O homem em sociedade, como a sociedade influencia no homem, como o homem influencia na sociedade. Essa relação, né? Esse objeto de estudo do ser social nasce nesse momento dessas mudanças tão rápidas, né? Então, assim, como é que essas pessoas conseguiram lidar com essa ansiedade gerada pela busca do novo? Porque agora o novo é algo rápido. O novo está ali, o novo está, sabe, a 1 metro de distância, a um estalo de dedo. E essas mudanças, esse novo, essa busca pelo novo, eu quero algo novo, preciso de algo novo, gera uma ansiedade muito grande que se refletiu nas produções poéticas da segunda geração do romantismo. Exato. Isso tudo ocorre num contexto histórico de virada, né, do século XVIII para o XIX. E nós vamos perceber aí já primeira revolução industrial. O mundo está mudando, o que compõe o processo de ascensão da burguesia na sociedade. A burguesia está ascendendo. E aí isso vai dizer o quê? Que em específico uma parcela dessa sociedade, os jovens desse período, eles vão começar a se encantar por essa literatura. O mundo está mudando muito rápido e vai causar um encantamento nesse pessoal por conta dessa literatura.
Algumas características importantes são o exagero sentimental e, sobretudo, há uma idealização da mulher como algo para além, como algo longe, como algo inalcançável. Ah, meu Que Deus, ela é um também anjo. para as mulheres vai fazer muito mal, né? Uhum. Porque se a gente for ver essa idealização, nunca é boa para nenhuma parte. Porque para as mulheres isso também vai fazer muito mal, porque elas não vão se permitir viver com defeitos, né? Assim como não vão se permitir ter defeitos, porque aquela mulher. Oi, Sandro, seja Oi, Sandro. bem-vindo. Prazer. Porque aquela mulher idealizada, ela não existe, ela só existe nos poemas. Então, ela não vai se permitir ser humano, né? Ela vai tentar ser aquele objeto da literatura, aquele ser Ela que vai é. tentar corresponder às expectativas. Exatamente, ela vai tentar corresponder às expectativas, e aí a gente também, como era uma sociedade muito machista, onde somente os homens eram vistos, onde somente os homens eram ouvidos, a gente não vai ter muitos registros sobre como essas mulheres se sentiam e se comportavam. Mas com certeza essas mulheres também passavam por momentos de ansiedade muito grande. Até talvez até mais que esses homens que produziam aí essas poesias tão lindas que nós amamos. A gente ama, Uhum. diga-se de Com passagem. certeza. Só está ocorrendo essa live justamente pelo prazer pessoal de falar dessa, desse tipo de literatura. E o Sandro tem um comentário importante. Há que se perceber que as Importantíssimo. letras, o idioma é machista. Machista. Sim, Exatamente. extremamente. Você já havia falado Né? disso em outras oportunidades e concordo, né? Essa, Verdade. essa, Oi, Tânia! Seja bem-vinda, minha querida. essa Saudades. não, essa não capacidade de corresponder essas prerrogativas, a essas expectativas, gerava um pessimismo diante da existência e vontade de fugir. Eles tinham vontade de fugir dessas transformações, vontade de fugir desse mundo que estava passando muito rápido, estava quebrando a mente da galera. Seja bem-vindo. Então, de fato, por exemplo, após a publicação da narrativa Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, muitos jovens cometeram suicídio. Houve uma onda de suicídios que seguiram esse livro. No livro que a gente usa lá na escola, a introdução no capítulo de literatura é: você já pensou que uma onda de suicídios poderia ser causada por um livro de literatura? Mas era o que era. Vamos analisar a sociedade de hoje, os jovens. Eles pegam um gosto muito fácil por jogos, gosto muito fácil por Por... música, por tudo. Naquela época, o gosto que se tinha era por essa literatura. Era o que se tinha Exatamente. de Porque fuga da realidade. a gente tem que ver também que naquela época, né, era o que correspondia aos anseios daquele povo, né? Era onde eles se identificavam. Tanto é que a gente vai ver que quem é que morria? Morria quem tinha 20 anos, quem tinha 21 anos, 22 anos, que é justamente nessa faixa etária que a gente é muito influenciável, que a gente está querendo tudo, mas não está conseguindo nada, né? A gente passou por isso. Você já tem um pouquinho mais de 20, eu já tenho um pouquinho mais de 30, né? A gente passou por essa busca insana por algo que nós não sabemos o que é. Então, a fuga da realidade era literatura, porque não tinha internet, né? Porque o teatro não era uma coisa para todo mundo, na época não mais, porque nós Não. não tínhamos o cinema, porque nós não tínhamos a televisão. Então, hoje, nós temos muitas válvulas de escape, muitas válvulas. Mas na época só tinha literatura. E esse tipo de literatura especificamente foi o que fez sucesso na época, né? Ela Olha falou aqui, só, ó, teve outro livro que aconteceu isso também, mais atual, A Fúria do Stephen King. Foi proibido de publicação por ter acontecido essa onda de suicídios. suicídio. Muitos Pois jovens é. encontram ali um motivo. Eita, eles fizeram isso, eles se livraram. Mas não é disso que está se falando, é porque o espírito da época era um espírito de transformação, de abandono dos ideais conservadores. Então estava tudo mudando. Então há um espírito de, ao mesmo tempo, de liberdade, mas ao mesmo tempo de ficar preso àquela coisa da carne, de ter a riqueza, e quando não atingia ela, se matava. E quando não atingia o que queria, morria. E Verdade. assim foi acontecendo. Hoje nós vamos trabalhar com dois autores mais especificamente. O Álvares de Azevedo, que morreu na casa dos 20 anos, e o Casimiro de Abreu. Gerlando disse que ia trazer aqui uma parte do livro, do prólogo do Olha livro, só, né, do Casimiro de eu Abreu. quero trazer, para a gente ver essas tentativas de fuga, esse saudosismo que é muito presente na poesia da segunda geração do romantismo, esse saudosismo a gente vai ver em muitas poesias, né, que eles tinham saudades de um tempo que viveram ou que não viveram.
né? Aí aqui no prólogo, que é a parte do livro que eu mais gosto, que eu já li 1000 vezes, é o prólogo. Prólogo do livro. Um dia, além dos órgãos na poética Friburgo, isolado dos meus companheiros de estudo, tive saudades da casa paterna e chorei. Era de tarde. O crepúsculo descia sobre a crista das montanhas e a natureza como que se recolhia para entoar o cântico da noite. As sombras estendiam-se pelo leito dos vales e o silêncio tornava mais solene a voz melancólica do cair das cachoeiras. Era a hora da merenda em nossa casa e pareceu-me ouvir o eco das risadas infantis de minha mana pequena. As lágrimas correram e fiz os primeiros versos da minha vida, que intitulei As Ave Marias. A saudade havia sido a minha primeira musa. Esse é um pedacinho do prólogo maravilhoso do livro As Primaveras de Casimiro de Abreu. E aí, ele estava lá em Portugal, que o pai colocou ele em Portugal para estudar, mandou para Portugal. E a gente vai ver muito essa saudade, esse saudosismo nessa poesia da segunda geração do romantismo, né? A saudade da minha casa, a saudade da minha infância, a saudade do meu irmão, a saudade da minha terra. Gerlane, eu comparo com os mais velhos de hoje. Eles têm saudade de um tempo que eles achavam que era melhor. A gente tem saudade de um tempo que tinha TV Globinho. Tem uma geração aí que tem, né? Mas às vezes esse anseio da sua geração não corresponde ao anseio da geração atual. Porque se você for pensar, né? Ele tinha saudade disso, porque era o corrente da geração dele daquele tempo. Uma geração que os pais obrigavam a mudar de cidade, que os pais colocavam escola interna. Então, e vamos pensar nisso, né? Os pais do Casimiro de Abreu, o pai dele veio para o Brasil ainda no século XIX, antes de 1830, enriqueceu vendendo madeira, né? E como um bom português rico, colocou o filho no Colégio Frise, que na época era moda, todo burguês colocava o filho para estudar no Colégio Frise, né, no Rio de Janeiro, e de lá ele foi para Portugal para aprender sobre a administração dos negócios. E é uma geração apegada à terra, apegada ao seu canto, né? Tanto é que o Casimiro, especificamente, ele produziu várias canções do exílio que foram baseadas na canção do exílio do Gonçalves Dias. Então, a gente vai encontrar no livro do Casimiro de Abreu, As Primaveras, várias canções do exílio. Várias e várias canções que ele fez porque ele estava lá em Portugal e ele não queria estar lá. Ele queria estar aqui, na terra onde ele nasceu. Então, eu só queria destacar um outro pedacinho para a gente ver esse entusiasmo, o entusiasmo e a melancolia ao mesmo tempo que era produzido nas obras desses autores. Eu era entusiasta, então, e escrevia muito, porque me embalava a sombra de uma esperança que nunca pude ver realizada. Numa hora de desalento, rasguei muitas dessas páginas cândidas e quase pedi o bálsamo da sepultura para as úlceras recentes do coração. É que as primeiras ilusões da vida, abertas de noite, caem pela manhã como as flores cheirosas das laranjeiras. Então, assim, o que uma pessoa com 20 anos, né, aos 20 anos, o Casimiro de Abreu, ele morreu aos 21 anos, 10 meses e 14 dias. Eu já li a biografia dele, né? Então, deu para perceber. Ele morreu aos 21 anos. E que aos 20 anos, o que aos 20 anos vai fazer você pedir o bálsamo da sepultura para as úlceras recentes do coração? Você querer morrer. Pedir para morrer, eu quero morrer. Eu não aguento mais essa vivência, eu não aguento mais viver dessa forma, eu não aguento mais toda essa angústia. Pesado, Denis, realmente, bem pesado. Pesado mesmo. Pesadão. Né? Aos 21 anos, você querer morrer, eu quero morrer porque eu não aguento tanta dor, tanto sofrimento. E a gente encontra muito isso hoje. Né? Eu não aguento a gente encontra a gente é professor, nós somos professores, sim, e nós encontramos muita gente que fala assim, ai, que quer morrer, ai, que tá sofrendo. É uma geração que reclama muito de tudo. Já percebeu, né, Gerlane? Qualquer coisinha tá reclamando de tudo. A gente aceitava tanta coisa na nossa época, verdade, né? Hoje é uma geração que tá... Ou a falta de algumas coisas. Ou a falta de algumas coisas. Ou a falta delas. Verdade. Vamos analisar agora algumas características específicas dessa segunda geração. Sim. A primeira delas que eu chamo a atenção é o egocentrismo. Nas obras ultrarromânticas há um
um claro enfoque no sujeito em detrimento do mundo. Porque é o universo particular desse sujeito que é explorado, é o que ele está sentindo. Em muitas obras, o espaço externo ao eu é apenas um cenário e é ele que é o foco disso aí. Em geral, questões de ordem social, tensões do mundo lá fora não costumam ser abordadas, mas sim o que ele está sentindo. Eu tenho vontade de morrer, eu tenho vontade de ir, porque eu estava ali na janela e vi a minha mulher com outro. Eu amo e não sou correspondido, e ela não me vê, e ela não me enxerga. Eu quero morrer porque eu não consigo amar, porque eu amo demais, porque tem amor demais dentro de mim. Essa é uma característica muito forte dessa segunda geração. E essa característica é o sentimentalismo exagerado. Eles exageram. Se ele está amando ultra romântico. Por isso que é ultra romântico, é para além. Né? Então há uma idealização amorosa e projeção de uma mulher perfeita. Né? E não é benéfico. Né? Então o amor e a amada são quase sempre utopias. O que é utopia? É um sonho inatingível. Então, e por isso os personagens e sujeitos líricos sofrem demasiadamente. Eles sofrem demais, eles são perfeitos demais, mas eles sofrem demais porque amam pessoas que são perfeitas demais que nunca vão existir. Né? A princesinha e o príncipe, o clássico, né? Verdade. Mas o que chama a atenção é a próxima característica, o forte tom depressivo. A depressão, ou o nome que essa geração é chamada, o mal do século, como era chamada essa geração, era claramente perceptível no discurso deles, nas prosas e poemas ultrarromânticos. Então eles vão destacar essa característica de serem depressivos, de serem voltados para essa... Tristes né? demais. Melancólicos, muito melancólicos, né? Que eram uma coisa que quando eu tive contato com a segunda geração do romantismo, eu tinha 16 anos, né? 16 anos, apaixonada, adolescente. E aí você tem contato com Casimiro de Abreu, que é ultra romântico. Então, assim, a gente se identifica muito nessa questão de ser exagerado, de ser triste demais, né? Diga aí, Ronaldo Júnior. Época, Isabelle falou, né? Naquela época não se preocupava com o psicológico. Naquela época, as pessoas não se preocupavam com o psicológico como se preocupam hoje, né? Entender a saúde mental como algo que é prioridade. Nós estamos falando de um momento de ascensão da burguesia. Então, a grande preocupação era a acumulação de capital. Né? Nós também precisamos entender isso, essa relação que há com o modo de produção, com as revoluções industriais, com o materialismo. Então, as pessoas tinham essa preocupação muito grande com a acumulação de capital e não se preocupavam com a saúde mental. Né? Muitas vezes nem com a saúde física, né? Que é uma herança que nós vamos trazer, que é essa ideia do trabalhar até morrer. A gente tem que trabalhar até morrer, porque o trabalho é uma virtude, né? Que vem com a Revolução Industrial, a ideia de que o trabalho é uma virtude. E o trabalho é uma virtude? Mas o trabalho não pode lhe enlouquecer, mas o trabalho não pode lhe matar fisicamente e nem emocionalmente. Então, a gente tem um reflexo aí do capitalismo muito forte nessa produção. Como nasce esse sentimento, essa busca do querer? Vem das fugas da realidade deles. De outra característica importante. Diante de um presente desastroso, marcado pela solidão e pela desilusão amorosa, era o presente deles. Eles eram solitários, eles viviam desilusões amorosas. Os personagens, eles estavam sujeitos a exaltar essa fuga da realidade. Então, às vezes eles criavam coisas na cabeça para tentar corresponder àquela realidade que eles não tinham. Esse amor não correspondido. Então, eles tinham isso. Essa fuga se mostrava de diversas formas, como mediante desejo de morrer, por meio de exaltação, uma vida boêmia, como Sim. O Álvares de Azevedo, né? Aquela galera daquele período, ou ainda fugindo para a infância. Então, o Casimiro de Abreu fugia para a infância. Outros levavam uma vida boêmia, viviam em bordéis. Eles estavam ali, mas eles não estavam vivendo um amor. Eles estavam vivendo sexo, drogas, cigarro. É uma outra característica dessa geração, né? Como eles idealizavam tanto essa mulher, né? Eles não conseguiam se relacionar, porque, lógico, nenhum ser humano corresponderia àquele tipo de idealização, né? Que a gente também precisa analisar isso. Eles queriam se relacionar com alguém que estivesse dentro daquele padrão ali específico imposto pela literatura. E nenhum ser humano consegue. Ninguém consegue atingir aquele padrão tão alto de perfeição. Então, eles buscavam o sexo, o prazer carnal, enquanto esperavam por essa dama maravilhosa, perfeita,
que viria com o tempo. Ninguém sabe como essa mulher Vou- chegar. Resumindo, trocando em miúdos. Quando eu não acho certo, eu me divido com as erradas. Isso. É aquela Olha frase só, clássica. qual o top 3 dos livros da segunda geração do romantismo, na opinião de vocês? Eu vou deixar aqui a minha opinião. Para mim, o melhor é As Primaveras de Casimiro de Abreu. Eu falo de Casimiro de Abreu porque eu amo Casimiro de Abreu. É um autor que eu amo, eu já li o livro muitas vezes, né? Eu até tentei ler outros autores da segunda geração do romantismo, mas eu tive uma paixão muito forte por Casimiro de Abreu. Então, assim, na minha opinião, ele é o top 1, porque eu não tentei, eu tentei, mas não consegui me apegar a nenhum outro autor da segunda geração do romantismo como eu me apeguei a Casimiro de Abreu. Quem é muito bom também é o Álvares de Azevedo, né? Que a gente tem a Lira dos 20 anos. Ele viveu só essa idade, só esse tempo. Então, o único livro que ele teve publicado foi a Lira dos 20 anos. Ele é dividido em duas partes. A parte Ariel e a parte Caliban. A parte Ariel é uma parte mais luminosa, com poesias mais luminosas, mais bonitinha, Uhum. né? Já a parte Caliban, e ele tem uma transição. Ele fala, aqui se descortina, eu vou ler aqui depois um trecho. E aí ele faz uma transição dessa parte para outra. Então, nós temos aqui o Álvares de Azevedo. Dá pra gente falar em poemas, mas são tantos poemas que são tão Verdade. importantes, né? Mas tem outros autores, como Porque, Junqueira Freire, Fagundes Varela. no geral, esses autores, né, eles não publicaram mais de um livro, porque eles morreram muito cedo. O Casimiro mesmo publicou As Primaveras, né? Mas As Primaveras só vai ser reconhecido, só vai ter sucesso 20 anos depois da morte do Casimiro de Abreu. Então, assim, não é algo agora. Ele morre e depois de 21 anos, ele morre aos 21 anos, depois de 20 anos é que o livro vai ser reconhecido, é que o livro vai ter sucesso. Então, assim, no geral, como eles morriam muito cedo, né? Eles não tinham. A gente não vai ter, assim, tantos livros de um autor só. A gente vai ter muitos poemas de um autor, mas a gente não vai ter uma sequência grande de livros, porque eles morriam muito cedo. Outra coisa que eles frequentemente faziam era o gosto pelo delírio e pelo macabro. Alguns autores tematizavam o grotesco, o macabro, situações de delírio comuns nas narrativas ultrarromânticas. E alguns, principalmente o Álvares de Azevedo, optavam pela ironia romântica. Eles ironizavam. Trata-se de um conceito utilizado para definir um comportamento comum aos autores dessa segunda geração. Tal comportamento se resume a apresentar um alto grau de criticidade com as relações e as próprias produções ultrarromânticas. Ele já avança nesse sentido e chega até a ser irônico com algumas relações. Aqui nós temos um trecho do Lírio dos 20 anos. Ela já leu As Primaveras, agora eu vou ler um trecho do Lírio dos 20 anos. Sim, por Aqui favor. dissipa-se o mundo visionário e platônico. Esse mundo ideal, de que o amor tem que ser idealizado. Vamos entrar em um mundo novo, terra fantástica. Verdadeira ilha baratária de Dom Quixote, onde Sancho é rei e vivem Panúgrio, Sir John Falstaff, Bardolph Fígaro e Cinagarello, de Dom João Tenório. A pátria dos sonhos de Cervantes e Shakespeare. Então ele está criando ali, está chamando para um mundo diferente. Quase que depois de Ariel, que é a primeira parte do livro dele, esbarramos em Caliban. A razão é simples. É que a unidade deste livro funda-se numa binomia. Duas almas que moram nas cavernas de um cérebro pouco mais ou menos de poeta escreveram este livro. Verdadeira medalha de duas faces. Demais, perdoem-me os poetas do tempo. Está aqui é um tema, se não mais novo, menos esgotado, ao menos que o sentimentalismo tão fashionable, né, desde Werther até René. Então ele está criticando os autores anteriores por falar tanto de sofrimento e ele está propondo uma nova abordagem. E ele continua, né? Eu vou avançar um pouquinho. Ó. Há uma crise nos séculos como nos homens. Eu adoro essa frase. Eu acho que ela fala muito da nossa natureza. Fala muito Há da uma... nossa natureza, da nossa capacidade dessa geração de crises, de gerar crises e de não saber gerenciar as próprias crises, né? Porque se nós soubéssemos, não estaríamos trancados hoje. Há uma crise nos séculos como nos homens. E quando a poesia cegou, deslumbrada de fitar-se no misticismo e caiu no céu, sentindo exaustas as suas asas de ouro. Então ele está falando disso, que essa poesia já está exausta de tratar daquele mesmo tema que vinha sendo tratado, daquele tema. O poeta meio que um acorda na terra. sertanejo que fala sempre de chifre e sofrência.
de caixa, ele está criticando. É como se aquela galera falasse muito de mulher idealizada, de tudo, de chifre, de sofrência, e ele está criticando aquele estilo. Ele quer que fale de outras coisas, de outros sentimentos também. Então, o poeta acorda na terra, demais. O poeta é homem, homo sum, como dizia o célebre romano. Vê, o poeta, ouve, sente. E o que é mais? Sonha de noite as belas visões palpáveis de acordado. Tem nervos, tem fibra e tem artérias. Isto é, antes e depois de ser um ente idealista, é um ente que tem corpo. E digam o que quiserem. Sem esses elementos, que sou o primeiro a reconhecer, muito prosaicos, não há poesia. Então ele gosta do tradicional, mas critica o tradicional. Ele afirma que o tradicional é tradicional demais. Mas não há poesia sem isso. Que é aquela ideia de que, assim, tem idealismo? Tem idealismo. Ok, não estamos contestando isso. As pessoas idealizavam mulheres, idealizavam situações, beleza. Mas a gente já cansou de falar disso. Vamos falar da nossa carne, vamos falar dos nossos sentimentos humanos, vamos parar de idealizar os nossos sentimentos e vamos sentir, né? Vamos falar sobre o que sentimos de fato e de direito. Pelo menos essa é a minha percepção. A função primordial da poesia, do gênero lírico, é falar de sentimentos. E não só de estar morrendo por uma pessoa que não corresponde ao amor. Né? Que é alguém que não entra, que não se encaixa nos meus padrões. Né? Dentro daqueles padrões que eu considero maravilhosos, certos, corretos. Né? Seja bem-vinda, professora Sabrina, do Sá Historiando. Mais uma colega que publica coisa de história. Olá! É a professora Sabrina e a nossa aluna Sabrina. Oi, então a gente tem aqui, ó, a obra poética Lira dos 20 Anos, de Álvares de Azevedo, teu bloco, né? É uma célebre representante da geração byroniana, assim como as primaveras, né, Gelane? De Casimiro de Abreu. Assim, As Primaveras é um livro maravilhoso. E aí agora quem está falando não é mais a fã do Casimiro de Abreu. Eu era tão fã do Casimiro de Abreu, mas tão fã, que eu me apaixonei por ele, de verdade, assim. De verdade, eu me apaixonei. Eu juro, eu pensava, eu quero morrer para encontrar com ele, não sei o quê. Foi meio a minha geração, foi o meu momento ultra romântico. Foi ter me apaixonado por Casimiro de Abreu, justamente porque esse livro, assim, é um livro maravilhoso, um livro que traz idealização, é ultra romântico, é verdade. Mas você vê ali hoje, eu, né, há pouco mais de 30 anos, há 10 anos como professora, consigo ver muito daquela sociedade ali dentro, né? Muito do capitalismo, muito das pressões sociais que aquela geração sofreu, que aqueles homens sofreram, e como eles tentavam extravasar essa pressão social que sofriam, né? Porque tinha que ser macho, tinha que ser rico, tinha que ter mulher, tinha que ter filhos. Então, essa geração vem para dizer... Tinha que ter amante, porque era normal, tinha que ter amante. Tinha que ter amante porque não seria macho. Se não tivesse amante, não seria macho, né? E esses homens vêm para trazer essa delicadeza, esse lado mais delicado desse homem. Que se a gente for analisar, naquela época houve um enfrentamento social muito grande. Ora, eu sou homem, eu sinto, eu quero amar, eu quero sentir, eu quero sofrer, e não me é permitido sofrer. Então, essa geração ultrarromântica também traz uma quebra social muito grande, de você se permitir sofrer, porque sofrer era coisa de mulherzinha, né? Sofrer por amor era coisa de mulherzinha. Então, eles também trazem uma quebra muito grande, né? E assim, as primaveras, como o Casimiro diz aqui no finalzinho do prólogo do livro, porque eu não vou me estender muito, né? Como ele diz aqui, deixa eu caçar, cadê, meu Deus? Assim, né? Vê-se que eu sou uma pessoa que tem muita intimidade com a tecnologia. Assim, assim, as minhas primaveras não passam de um ramalhete das flores próprias da estação. Flores que o vento esfolhará amanhã e que apenas valem como promessa dos frutos do outono. Então, a gente vê que era uma poesia, mas não era uma poesia com comprometimento de publicação, de ser publicado. Era uma poesia descomprometida, né, com a editora. Era uma poesia para exteriorizar aqueles sentimentos, toda aquela carga social que esses homens traziam. Então, eles colocavam tudo isso nessa poesia, né? Toda essa carga social de mudança, de ser macho, de ser homem, de ser rico, de ter dinheiro, de ter mulheres,
né? Eles colocavam isso na poesia. Então, foi a maneira que eles encontraram de sentir, de também sentir. Pode continuar, professor Luan, por favor. Agora nós finalizamos o assunto, né? E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos ler alguns poemas para vocês dos dois autores. Claro. E ao final de cada um, nós vamos fazer uma breve análise de cada poema. Sim. Aí a gente fez aqui uma organização, né, Gerlane? No teu Sim. roteiro, a gente fez um roteiro, porque aqui o negócio é organizado. A gente fez um roteiro. Escrevemos um roteiro, basicamente um filme. Deixa eu mostrar Então, o roteiro. Olha o roteiro. Cadê o roteiro? Tá aqui. Tem um roteiro. Tá? Roteiro. Tem um roteiro. Então, eu vou começar e já sabe onde é que representa ela em cada parte. Exatamente. Ui. Pode ir Como lá, podemos Luan. diferenciar o ultrarromantismo do passado com o atual século? Esse ultrarromantismo está sendo comparado com a primeira geração do romantismo, que é aquela geração nacionalista. Né? Então, era uma geração que estava mais buscando afirmar os valores. O Brasil é bom, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Então, o ultrarromântico, ele vivencia o romance mesmo, falando de amor, de sentimento, ele já é diferente da segunda geração, já é diferente da primeira. Já há aí uma cisão. Enquanto a terceira, ela volta falando, só que agora de libertação dos escravos, de erotismo, né, que é o condoreirismo. Vamos voar alto, vamos falar de liberdade. Então, essas são as diferenças entre as gerações. Então, vamos lá. O primeiro poema é A Lagartixa. A lagartixa ao sol ardente vive, e fazendo o verão o corpo espicha. O clarão dos teus olhos me dá vida. Tu és o sol, eu sou a lagartixa. Amo-te como o vinho e como o sono. Tu és meu copo e amoroso leito, mas teu néctar de amor jamais se esgota. Travesseiro não há como teu peito. Posso agora viver para coroas. Não preciso no prado colher flores. Em grinaldo melhor a minha fronte, nas rosas mais gentis dos teus amores. Vale todo um harém a minha bela, em fazer-me ditosa ela capricha. Viva ao sol de seus olhos namorados, como ao sol de verão a lagartixa. Então, esse é um poema clássico, Álvares de Azevedo, olha aí. Né? Então, Álvares nos de Azevedo. versos é possível perceber uma desconstituição da figura do amante, tipicamente idealizado pelo romantismo. Tu és o sol, eu sou a lagartixa. Então, ao comparar, portanto, o sujeito lírico com a lagartixa, o poeta foge do eu padrão. Ele é virtuoso e heróico. Ele é um animal, uma lagartixa. Que é Ele não tem tradicionalmente... valor nenhum. É, Diante do então, sol, ele não tem valor. então, preste atenção. É importante vocês terem em mente que ele está se comparando a um animal. E naquela época não era muito comum. Ah, eu sou um cachorro. Hoje, ai, cachorro, não sei o que. Já é um elogio erótico. Mas naquela época não era... Cachorrão. Não era bonito, né? Cachorrão, né? Não era bonito. Não é considerado belo ou elevado se comparar a um animal. No próximo poema, ele também traz tristeza, né? Olha o título do poema, né? Lembrança de morrer. Olha aí. Quando em meu peito rebentasse a fibra que o espírito enlaça a dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente. Sim, e nem desfolhe na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste passamento. Eu deixo a vida como deixa o tédio do deserto o poento caminheiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um sineiro. Como o desterro de minha alma errante, onde fogo insensato a consumia, só levo uma saudade, é desses tempos, que amorosa ilusão embelecia. Só levo uma saudade, é dessas sombras, que eu sentia velar nas noites minhas, de ti, ó minha mãe, pobre coitada, que por minha tristeza te definhas. De meu pai, de meus únicos amigos, poucos, bem poucos e que não zombavam, quando em noites de febre endoidecido, minhas pálidas crenças duvidavam. Se uma lágrima as pálpebras me inunda, se um suspiro nos seios treme ainda, é pela virgem que sonhei, que nunca aos lábios me encostou a face linda. Só tu, a mocidade sonhadora do pálido poeta das flores, se viveu foi por ti e de esperança, de na vida gozar de teus amores. Beijarei a verdade santa e nua, verei cristalizar-se o sonho amigo. Ó minha virgem dos errantes sonhos, filha do céu, eu vou amar contigo. Descansa em o meu leito solitário, na floresta dos homens esquecidas, à sombra de uma cruz, e escrevam nela,
foi poeta, sonhou e amou na vida. Sombras do vale, noites da montanha, que minha alma cantou e amava tanto. Protegei meu corpo abandonado, e no silêncio derramar-lhe canto. Mas, quando prelúdia a vida aurora, e quando à meia-noite o céu repousa, arvoredos do bosque, abri os ramos, deixai a lua pratear-me a louça. Estão falando aí que não entenderam nada, porque é erudito, mas não é tão complicado. Dá pra você entender que ele tá sofrendo, ele preferiu morrer, porque não teve, correspondeu o amor, né? E nota-se aí um forte tom depressivo e pessimista dentro da vida. Ele tá péssimo, ele quer morrer. Expresso pelos versos, eu deixo a vida como deixa o tédio. Do deserto, o poeta, o caminheiro. Ele não só quer morrer, ele quer sentir o sofrimento da morte. E aí a gente pode perceber nas entrelinhas, ele não quer que ninguém sofra, mas na verdade a ideia é morrer para que as pessoas sofram a sua ausência também. Ele quer que os outros percebam que ele existe. Isso, as pessoas se sentiam meio como se sentem hoje. A gente se sente mais um no meio da multidão, e a segunda geração do romantismo também se sentia mais um no meio da multidão. Todo poeta da segunda geração do romantismo se sentia mais um no meio da multidão. E como mais um no meio da multidão, eu quero atenção. E qual é a forma que a gente tem de chamar atenção, assim, o máximo para chamar atenção? Se matando. E aí a gente faz uma comparação. Muita gente hoje, causa de suicídio, né? Falta de atenção, ou precisava de mais correspondência das pessoas à sua volta. E não tem. Né? Então, esse jovem, às vezes, essa pessoa quer mostrar que está assistindo algo, quer mostrar que tem um problema ali. O ambiente fez o problema existir. Então, é necessário pensar nisso. O próximo poema, ele já é diferente. Ao invés de pensar na morte, ele está com saudades da infância, que é o Casimiro de Abreu. Para a gente finalizar, né? Anos, verdade. Meus 8 anos. Comece aí, Gerlane. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores. Naquelas tardes fagueiras, à sombra das laranjeiras, da sombra das bananeiras, perdão, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência. Respira minha alma inocência como perfumes à flor. O mar é lago sereno. O céu, um manto azulado. O mundo, um sonho dourado. A vida, um hino de amor. Que auroras, que sol, que vida. Que noites de melodia. Naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheias, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Ó dias da minha infância, ó meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Do outro lado. Em vez de mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e os beijos de minha irmã. Livre filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, de camisa aberta ao peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, à roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras das borboletas azuis. Naqueles tempos ditosos, ia colher as pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira do mar. Rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Eu acho que é o poema mais belo da segunda geração do romantismo. Não tem quem me convença que existe outro mais belo que esse. Não, esse é maravilhoso, eu amo. Eu amo Casimiro, pelo amor de Deus. Mas o que é simpatia... também é lindo, lindíssimo. O que é simpatia roubou meu coração há muito tempo. Desde os 16 anos eu já vou fazer 32, então tem muito tempo. Comentando, né? O poema apresenta a fuga do presente conturbado de uma forma diferente. Ele quer fugir daquele presente porque ele quer voltar para a infância. Ele quer voltar para essa infância porque ele idealizou que a infância é melhor do que o que ele está vivendo, do que o presente que ele está vivendo. Claramente uma pessoa que não sabe lidar com os problemas atuais. Que não sabe lidar com os problemas da vida adulta. E um dia desses eu me peguei pensando justamente isso, lembrando da minha infância e pensando o seguinte:
Eu voltaria hoje sem problema nenhum para minha infância, porque eu não tinha nenhuma das preocupações que eu tenho hoje, porque nenhuma dessas preocupações me atormentavam. A minha preocupação era levantar, brincar, comer, tomar um banho na hora que minha mãe mandasse. Então, assim, não é só a geração ultrarromântica que tem essa ideia de fuga, né? De eu vou fugir para um outro tempo, para um tempo passado. A gente também tem. A gente tem muito em comum. A sociedade contemporânea, ela tem muito em comum com a geração ultrarromântica nessa questão da ansiedade, nessa questão da depressão, nessa questão da idealização. A gente não idealiza um ser perfeito, um homem perfeito, uma mulher perfeita mais. Mas a gente idealiza um amor perfeito. Onde você, como as pessoas como casal, elas vão se completar, vão se tornar um só, e a partir do momento que eu encontro alguém e me torno um só, eu não vou ter mais problemas, né? E aí a gente vê um monte de adolescentes se decepcionando. Ah, mas não era o que eu pensava, não era como eu queria, não, porque não existe o como eu queria, né? Porque não existe esse idealização, perdão. Essas idealizações, elas não são boas em fase nenhuma da humanidade. A idealização não é boa quando você joga características além das características humanas no ser humano. Isso não dá bom, não. Não dá bom em nenhum momento da humanidade. Então, Alcineide, que é professora de literatura, está opinando aí, ó. Vive o passado, o presente é um sofrimento e o futuro não existe, depois vai morrer. Ele já considera o futuro como inexistente. É exatamente essa a ideia, né? Que essa busca dessa fuga pelo passado, essa busca pelo passado, e que se a gente for fazer uma analogia com a sociedade contemporânea, essa busca pelo futuro que os nossos jovens apresentam. Ah, mas daqui a 5 anos eu vou estar assim, daqui a 10 anos vai ser assim, daqui... E hoje, você tem que viver o hoje, porque você está aqui, então você tem que viver aqui. E, na verdade, é uma busca tentando fugir de problemas. Né? As pessoas estão tentando fugir. Ele percebe, a gente percebe um discurso muito parecido com o desse pessoal da segunda geração, que é idealizando expectativas. Ah, eu tenho que passar no Enem, eu tenho que conseguir isso porque meu pai está pagando a escola, porque não sei o quê. E aí, isso é uma autossabotagem. Viva o conceito que a gente dá, já nas nossas despedidas, né? Viva um dia de cada vez. Sim. Esse é o maior conselho. Viva um dia de cada vez. Viva um momento de cada vez. Sejam todos bem-vindos que estão entrando agora. Viva um dia de cada vez. Viva aquele momento. Quer passar naquela prova, é o dia daquela prova. Viva aquele momento. Mas já está idealizando, pensando lá na frente. E a gente fica sem ter o que fazer também, porque a gente não tem como dizer, você vai melhorar. Isso não ajuda. Não. Aquele papo de coach não ajuda. Dizer, você vai melhorar, saia dessa. O menino não vai sair dessa. Não é só pensamento positivo, porque a gente tem uma questão química aí também, né? A gente tem uma questão de hormônios, a gente tem uma questão que é estudada pela medicina. Nós, inclusive, temos áreas da medicina que se dedicam ao estudo dessas emoções. Então, não é só pensamento positivo. Vou pensar positivo e tudo na minha vida vai dar certo. Não é assim. Pensar positivo ajuda? Ajuda muito. Mas não é só pensamento positivo. Também não precisa ser um ultra romântico que pensava negativo sempre. Eles estavam sempre no negativo, sempre no vermelho. Não tem que ser uma segunda geração. Mas não pode ser um coaching que acha que só o pensamento positivo, né? Vai. E não é. A gente sabe que não é. A gente tem que saber lidar com os pensamentos negativos. Em algum momento nós vamos ter que vivê-los. E superá-los nos torna mais fortes. Então, há uma necessidade de vivê-los. E muita gente não quer viver isso, não quer ter isso. Esse pessoal, eles tinham uma válvula de escape, que eram os poemas. Outra válvula de escape que não é recomendado, bebida, sexo e drogas. E são válvulas que são muito prezadas hoje, muito buscadas. Os alunos buscam muito por isso. Né? As pessoas buscam muito por esse tipo de diversão. É a música fácil, é a festa, é a droga, é a bebida. E vai para esse mundo. Que é justamente assim, eu, além das Primaveras e de Casimiro de Abreu, eu tenho uma paixão enorme por documentários. E especificamente documentários que tratam sobre o uso de drogas, consumo de drogas, fabricação.
E assim, o que a gente vê é que as pessoas começam a usar drogas muito jovens. E quando se pergunta por que você começou a usar drogas tão jovem, não sei o quê, porque eu queria fugir. Porque eu queria fugir da vida que eu tinha. Porque eu queria fugir das minhas emoções. Então as pessoas estão o tempo todo buscando válvulas de escape. E o nosso discurso aqui não é um discurso de que Gerlane não tem válvulas de escape, de que Luan não tem suas válvulas de escape. Muito pelo contrário, porque ontem mesmo eu estava querendo voltar a ter 8 anos, como Casimiro de Abreu, né? Nossa válvula de escape. Mas é um discurso de que todo mundo tem suas válvulas de escape, desde que a gente não exagere nos nossos escapes, né? Desde que a gente não vá beber exageradamente, desde que a gente não vá cair na noite, né? Desde que a gente não vá usar drogas, porque a vida não vai parar. A ideia dos ultrarromânticos da segunda geração era a minha vida, se a minha vida não é assim, então ela vai ter que parar, eu vou ter que morrer, porque a vida para mim não serve se não for assim. Só que a vida não é uma idealização nossa. E por isso eles morriam jovens, por isso eles tinham problemas de saúde sério, né? Porque não é uma idealização nossa. A gente vai vivendo à medida que os dias vão se pondo. À medida que as situações vão surgindo, é que a gente vai vivendo. E a gente precisa ter maturidade para viver isso, né? A gente como professor, precisa ter maturidade para lidar com isso, com os nossos alunos, né? E precisa também entender, pô, eu sou adulto, eu tenho que lidar com as minhas frustrações, com os meus problemas como adulto, e entender que tudo passa, né? Tá aí o coronavírus. Tudo passa menos do corona. Segundo a OMS, o suicídio é a segunda causa de morte no mundo entre adolescentes de 15 a 29 anos. Daí a preocupação. E daí a preocupação da gente em oferecer para vocês aqui uma aula aproveitando um tema, porque muitos jovens perguntam, para que serve estudar isso? Para que eu vou usar isso na minha vida? Exatamente. Você vai ver. Olha o exemplo deles. Os caras não souberam respeitar o tempo do seu corpo, não souberam respeitar o tempo do seu próprio desenvolvimento pessoal. Claro, eles escreveram poemas lindíssimos, mas tudo era escape para os sentimentos que eles estavam tendo. Exatamente. Você escreva. Muitos alunos escrevem, vem mostrar. E meu computador descarregou, mas tinha uma parte do prólogo do Casimiro de Abreu que dizia assim: meu Deus, o que se há de se escrever aos 20 anos de idade. Então ele tinha essa consciência de que era muito jovem para escrever poesia, e poesia de qualidade, né, que é uma poesia maravilhosa, mas ele tinha essa ideia de eu quero escrever, eu quero escapar, eu preciso escapar desse mundo que eu estou vivendo agora. Então, como fazer isso? Fazendo isso, escrevendo. É assim que se faz. E aí você tem outros trechos, por exemplo, ó, de querer atenção. Se eu morresse amanhã, um outro poema do Álvaro de Azevedo. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar os olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Ele quer chamar atenção, ele quer que os outros sofram por ele. Exatamente. É um problema do entorno. O que é que está acontecendo no entorno dessa pessoa? O suicídio tem causas. Olha o Durkheim aí, né? O suicídio tem uma causa social muito grande, né? Nós precisamos dialogar sobre o suicídio como um crime de sociedade, né? Do peso que a sociedade coloca sobre mim como ser humano. Como eu não consigo lidar com esse peso, não consigo entender as minhas responsabilidades sociais, então eu vou me matar. Eu vou escapar e vou escapar morrendo, né? Que muita gente da segunda geração do romantismo fez isso. Não se suicidou de se enforcar, de cortar os pulsos, não. Mas aí a galera pegou uma tuberculose. Encheu a cara, foi pro bar, pegou sífilis, pegou uma tuberculose, pegou uma outra doença e morreu. E se suicidou de uma outra forma, não da forma tradicional que nós conhecemos, mas de alguma outra forma se suicidou. Então agora é a nossa deixa, né, Gerlane? Que tá acabando o tempo. Daqui a pouco você avisa. Foi bom, gente. Muito obrigado por terem comparecido. Muito obrigado, Gerlane, pelo convite, né? A gente pensar em outras lives. Né?